Hoje em nosso podcast teremos a presença do Guilherme Mafra, vice-presidente da Juventude do Partido do Podemos e personal trainer. Olá pessoal, estamos em mais um podcast e hoje nós temos um convidado maravilhoso. E hoje no Cidcast vai estar muito empolgante, então vem com a gente porque vai estar muito especial. Se você tem aquela pessoa, aquele amigo que precisa ouvir isso, põe ele aí que ele precisa ouvir o que a gente vai tratar hoje. Então eu quero agradecer primeiramente Guilherme Mafra, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Seja muito bem-vindo. Jéssica, obrigado. E a Jéssica também, né, Jéssica? Obrigada por estar aqui mais uma vez. Mais um episódio, né? Vamos Mais ver uma uma história muito incrível do Guilherme. Obrigado. Eu agradeço pelo convite, eu me sinto muito honrado em compartilhar com vocês aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu tenho aprendido nesses anos aí de vida aí. Muito obrigado. Nossa, eu tô muito feliz, né? Porque hoje deu uma tempestade, chuva forte, mas mesmo assim estamos aqui. Estamos aqui. Com barco e tudo chegamos, né? De bota, vamos lá. De bota. Então é isso. Bom, o nosso tema de hoje é o tempo de Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Então, se você quer saber o tempo de Deus na sua vida, é hoje. E hoje também a gente está falando sobre o nosso lançamento, né, do livro O Tempo de Deus. Inclusive, é um presente para você. Obrigado, fiquei muito Obrigado. feliz, hein? Nossa, eu achei muito legal a história e a forma que trabalha o Cronos do tempo. É muito interessante, é algo que me fez pensar bastante. Muito obrigado. É, que bom, fico feliz. Esse foi o primeiro livro do nosso Clube do Livro, que é esse aqui, né? O Clube do Livro Raízes. Então, a gente trabalhamos com ele no primeiro momento. E quando eu falei com você a primeira vez, eu falei assim, gente, esse livro tá incrível. Preciso apresentar esse livro para ele. E agora estamos aqui, né? No Cidcast, falando sobre isso. Quero parabenizar vocês aqui pela estrutura sensacional, foi muito bem recebido, muito obrigado mesmo. E falando sobre o tempo de Deus, é algo que nesses últimos meses, eu vou dizer o último ano agora, desde janeiro, é algo que tem me preparado muito, assim, sabe, para as oportunidades que têm acontecido na minha vida, né? Então, acho que quando eu escutei um pouquinho do audiobook, fiquei maravilhado, vim escutando, inclusive, estava terminando de escutar. Ó, se você ainda não leu, ó, não perde tempo e leia, porque ó, é encantador. Vai semear na sua vida esse livro aqui de uma maneira espetacular. Algo que tem mudado e mudou minha vida nessas pequenas semaninhas aqui que eu estou estudando ele e lendo ele. Muito legal. Show. Que show, que show. Fico bem feliz, né? Eu quero só fazer aqui um jabá. Quem fez a capa desse livro é ela! Maravilhosa! Que pensou nisso, né? Nessa cor incrível que ficou. Então, o livro ficou muito bom. Mas eu queria agora, mudando de assunto, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quem é o Guilherme Mafra? O que você tem feito aí? Várias áreas da sua vida, né? Qual que é a sua profissão? E aí a gente vai dar um gancho aí no restante. Boa. Bom, pessoal, meu nome é Guilherme Mafra, eu sou personal trainer, eu tenho 29 anos, sou pai do Bernardo. O Bernardo hoje está viajando com a avó dele lá em Natal, coisa boa, hein? Tá aproveitando bastante. Eu tô até estranhando o silêncio em casa lá. Eu também sou vice-presidente estadual da Juventude do Partido do Podemos, então algo que é uma oportunidade que foi criada para mim recentemente, em alguns meses atrás. Já estava me posicionando isso há algum tempo também, me posicionei. Também sou empreendedor, a gente está desenvolvendo uma empresa de produtos alimentícios, né, de cookies proteicos, brownies proteicos, pães de fermentação natural, pães artesanais. Oh, vem coisa nova aí, Vem, bem legal. E também sou influencer, né, no Insta, eu trabalho bastante com rede social, gosto bastante dos bichos das filhas aí, obrigado por estar assistindo aí, pessoal. E, bom, nesse tempo todo também tenho aprendido muito a me tornar uma pessoa melhor. Também sou palestrante, uma das minhas palestras que eu mais gosto, que eu até comentei com a minha um pouquinho antes aqui, que é como treinar além da técnica, que eu ensino a verdade atrás do treinamento, onde as pessoas não se preocupam mais com o treino em si, mas sim com a vida que elas estão tendo, com a saúde delas, com o cansaço, com o descanso, com o dia a dia. Pera aí. Você está falando, então, sobre exercício físico. Isso aí. Olha só. Gente, que lindo. Durante todas as minhas aulas, os meus alunos podem confirmar aí, comenta aí, por favor, galera. Eu não somente dou aula,
mas eu também sou capelão, trabalho com capelania hospitalar. Eu aprendi um método que é você ouvir, esperançar e encerrar. A maioria das pessoas hoje tem uma dificuldade muito grande em ser ouvidas. E isso acaba travando bastante pessoas. Tem alguns alunos, já tive também alunos que tinham crise de ansiedade ou depressão, e através do treinamento, não por causa apenas do exercício, mas por causa do contato e do cuidado que eu tenho em cuidar das pessoas. Hoje eu trabalho com um propósito, que é cuidar de pessoas. Esse é meu foco. E com isso eu desenvolvi esse treinamento, que é além da técnica. Eu não só dou aula, mas escuto os meus alunos e vejo qual é a característica desse aluno e aquilo que ele realmente quer. E também intervém naquilo que ele precisa. Então, eu trabalho ali como um conselheiro, talvez, aí, mas escuto meus alunos, entendo aquilo que eles precisam fazer. Às vezes o dia a dia não está legal, vai ter sempre um dia que a gente não vai estar tão bem, e eu sei que o meu aluno não vai render 100% no treino. Então, puxo uma história para entender um pouquinho mais o que ele está vivendo, para transformar aquele dia que estava bad ali no início em algo melhor quando ele termina de treinar. Então, proporciona uma saúde mental, às vezes, melhor do que eu queria que ele rendesse durante o treinamento. Você é um psicólogo de Quase exercício físico. E assim, como que surgiu essa... Assim, você é personal já há algum tempo. Uhum. Você foi personal primeiro, antes de iniciar na política, ou a política veio depois? Amiga, vamos lá, eu queria de paraquedas na educação física. Como que foi? Na educação física e na musculação. Eu sou formado desde 2015 em bacharelado em educação física, também sou licenciado. Quando eu iniciei para escolher, né, para optar o que eu queria fazer, eu acabei escolhendo educação física, mas para ingressar na área de pesquisa laboratorial, que não tem muito a ver com a musculação. Eu não sabia, eu não treinava na época, eu tinha 18 anos e eu estava ali tentando entender o que acontecia. Eu comecei a estagiar em 2012 em academia. E aí eu falei, poxa vida, né, não tem mais onde ir, não consegui ingressar na área laboratorial. E aí caí de paraquedas literalmente na musculação, não sabia o que era halter, o que era anilha, mas eu tinha um cuidado com as pessoas. E no longo prazo comecei a entender que a academia, a musculação é um laboratório vivo, que eu não estou cuidando de ratinhos, mas estou cuidando de vidas. E isso me encantou. E desde então eu venho trabalhando com isso, cuidando, estudando para saber o que é realmente melhor para a pessoa. Que hoje, dentro das palestras que eu falo para a galera que está saindo do forno, que está saindo de formação, eles têm muito o feeling que vão atender atletas. E, na verdade, isso é o que menos a gente atende. E, com isso, eu entendi que a necessidade de uma pessoa normal é totalmente diferente de uma necessidade de uma pessoa que é atleta. E, com isso, fui desenvolvendo. A política, desde que eu tenho mais ou menos uns 6 anos, o meu avô, ele sempre gostava de fazer campanha política, aqueles negócios das antigas lá, e eu achava encantador, tipo, ia a galera conhecer ele, ficava muito faceiro, assim, com tudo que acontecia. E eu falei, cara, me encantei com isso. E recentemente, há mais ou menos um ano atrás, e durante os últimos 6 meses, foi algo que eu vim me posicionando, que acho que quando a gente se revolta, ou vê uma necessidade do povo, que eu gosto de cuidar de pessoas, isso me gerou algo. E nesse gerar eu me decidi posicionar politicamente, no sentido de não estar preocupado em ser um político apenas, mas um político estadista, que está preocupado com as próximas gerações e com o governo. Então é isso que eu tenho feito agora nesses últimos tempos. Que legal. Eu gostei dessa nomenclatura, né? Um político estadista. Anotei aqui na minha agenda do vocabulário novo. Olha aí, parabéns. que legal, parabéns. obrigado. E uma coisa assim que eu queria saber, assim, quando você fala que você trabalha com pessoas reais, o que isso representa? Você me contou um pouquinho do cirurgião, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, assim, como é que você aplica esse conhecimento para essas pessoas reais conforme as necessidades do que elas precisam e almejam? Tudo isso começou lá em 2012, lá quando eu era estagiário ainda. Tinha a dona Ana, inclusive, dona Ana, um abraço para você aí. A dona Ana, ela estava na academia e eu não sabia muito o que fazer. Como eu disse, não sabia o que era halter nele, então eu tinha que conversar com a galera. E aí acabei perguntando para ela, assim, fazia 2 semanas que ela tinha começado, ou 4 semanas, não lembro muito bem. Mas eu perguntei, dona Ana, você sentiu alguma diferença? E eu vi que visualmente não
tinha tido uma diferença, mas eu queria conversar com ela, puxar uma conversa. E ela olhou assim com uma cara de espanto, assim, de prantos, e pra mim, tipo, como, você não tá vendo a diferença? E eu fiquei meio sem jeito, né? Eu falei, sério, e qual que foi a diferença? Ela falou, nossa, agora eu consigo amarrar meu tênis. Cara, isso daí mudou minha vida 100%. Então, foi aí que eu comecei a analisar que cada pessoa, ela tem uma rotina. E às vezes, pro dia a dia nosso, é tão comum amarrar o tênis, colocar o tênis, mas a diferença é que algumas pessoas não conseguem fazer isso. E foi daí que eu comecei a prestar mais atenção na vida das pessoas, não de fuxiqueira, né, de querer saber sobre os outros, mas de saber o que aquela pessoa realmente precisa. Será que ela realmente precisa fazer um agachamento com 200 quilos? Ou ela precisa estabilizar o tronco dela, fortalecer algumas musculaturas específicas para que ela tenha um dia a dia normal, mais saudável e seja feliz? Então, que ela diminua um pouco as dores do dia a dia, o incômodo ou as dificuldades e consiga ter uma vida mais saudável. Porque nem todo mundo quer ficar lá saradão, fortão, trincado, né? Então, é mais para qualidade de vida. Mais qualidade de vida. Mas também tem aquelas pessoas, meus alunos ainda, que eles ficam um pouquinho acima da média do normal. Porque o que acontece? Quando você começa a praticar atividade física, você começa a superar seus limites. Isso tem a ver com gatilhos emocionais e tudo mais, mas quando a pessoa supera e ela consegue compreender que ela é capaz de fazer muito mais, aí ela começa a destravar. Pessoas, às vezes, que não conversavam com outras, começam a conversar, pessoas que tinham crise de ansiedade, começam a diminuir a medicação, e assim vai. Que lindo. Nossa, isso é muito surpreendente, né? Porque às vezes a gente subestima. Lógico, existem vários estudos falando sobre atividade física que melhora a vida da gente como um todo. Mas, ouvindo você falar, a gente tem uma aplicação prática sobre isso, né? Um profissional que tem visto isso constantemente. Porque o problema é a gente sair do sofá, não sei se... De todo mundo? Aí chegou aquela chuvinha, né? Nossa. Você não quer mais sair. Ai, deixa quieto, a pança aqui tá boa, vou deixar aqui mesmo. Deixa a reservinha aqui, vou precisar. Com ela até hoje. Mas isso é muito legal, ó. Existe um estudo que comprova que a partir de 21 dias que você faz qualquer coisa, o teu cérebro entende que isso é uma nova rotina. E através disso você consegue aplicar em qualquer outra coisa. Então, se você que está começando aí a praticar atividade física, tente perseverar durante pelo menos 21 dias que o seu corpo, o seu organismo vai entender que é uma nova rotina, é um novo hábito. Isso vai se tornar um pouco mais fácil. Porém, também há uma produção hormonal. Então, quando você, por exemplo, quando você vai comer um chocolate, chocolate é bom, né? Você libera uma produção de hormônios que são ligados com o prazer. Então, você come aquele doce e já te dá uma sensação de prazer. Nossa, como é bom esse chocolate, como é bom esse tempo aqui sentado, com essa chuvinha eu vou dormir. E a atividade física também tem o mesmo processo de produção hormonal, ainda maior. Só que qual que é a diferença? Quando você está comendo chocolate, você não tem um gasto calórico. Então, o teu cérebro, opa, beleza, não está gastando, fica aí mesmo. E a atividade física, esse é o pulo do gato, acho que ela gasta energia. Então, o teu corpo, poxa, é bom, mas cansa. Mas há diferença, quando você chega na academia e você sai com aquela sensação de missão cumprida. Ao contrário de quando você não vai, puxa vida, já não foi hoje, não sei o quê, eu tô comendo aqui hot dog, alguma coisa assim. Então, essa é a diferença. Mas dá certo, só tem que ter um pouquinho de perseverança. Não precisa ficar horas na academia, mas se você fizer um pouco a cada dia por um longo período de tempo, vai dar certo. Legal. Olha, é igual a leitura que eu falei, né? 10 minutos. Você tem 10 minutos para ler por dia até você criar um novo hábito. É isso aí, muito legal. Exercício físico é a mesma coisa, gente. Vamos lá, ó, exercitar. E agora eu queria te perguntar, quando você nos respondeu, por exemplo, que a questão da sua vida como personal trainer veio primeiro, né? Mas depois você foi absorvido aí por uma nova jornada, né? Na vida política, inclusive. E, inclusive, que tem te dado outras oportunidades e aberto outras portas. Eu queria te perguntar, assim, como foi esse processo? E o que tem a ver com Deus tudo isso? O que Deus fez? Deus fez alguma coisa? Te deu um sinal? O que aconteceu? Um sinal de Jedi, Veio um sinal de Jedi, uma sarça ardente. Então, pessoal,
desde janeiro desse ano, de 2023, existem situações e fundamentos que eu venho aprendendo, cristãos, que têm mudado e edificado a minha vida, assim, sabe? E dentro deles há algo muito louco, assim, que é você morrer para você mesmo. É muito difícil isso, sabe? Bom, eu amo o que eu faço, né? Cuidar das pessoas, dar treinamento, conversar com a galera. E chegou um período em que eu oro bastante também, né? Deus tinha colocado no meu coração. É engraçado que talvez você que esteja escutando não sabe como que é esse negócio, né? Como é que Deus fala? Como é que Deus fala? Essa é uma pergunta que geralmente eles fazem. A única explicação que eu dou é o seguinte: se meu pai ligasse para você, você iria conhecer a voz dele? Acredito eu que não. Então, a gente só conhece a voz do Pai quando a gente tem uma comunhão e quando a gente tem um relacionamento com Ele. Que bonitinho, então... meu Deus do céu, muito fofinho, amei. Amei essa colocação. Só teria um conhecimento de você realmente saber qual é a voz de Deus, o que Deus tem feito na sua vida, o que Ele quer fazer para a sua vida, aquilo que Ele já tem como promessa a partir do momento que você se relaciona com Ele. E isso é no individual. Então, foi isso que eu fiz, é isso que eu venho fazendo. Bom, e nessa trajetória toda de morrer para mim, abaixar o meu ego, abaixar as minhas vontades e entender a minha função dentro de um reino de Deus que eu acredito. E exercer um governo que já é realidade no reino de Deus aqui na Terra. Então, quando Deus levanta Davi, Ele levanta alguém segundo o seu coração. E ele se posiciona. E ele sabe o posicionamento e a função que ele teria sobre aquela geração. Quando eu recebi esse convite político, dentro de algumas reuniões que eu participei, em uma delas, estava meio no final já da reunião, teve um senhor que passou por mim, e eu não conheço ele, tá? Mas ele pegou e falou, estou depositando o cuidado dos meus netos, estou depositando os meus netos sobre os seus cuidados. Uhum. E aí foi quando rodou uma chave muito grande na minha cabeça, que eu não estou mais somente sendo um político, mas eu estou cuidando da próxima geração, que é um cuidado que eu vejo que a maioria das pessoas acabam não tendo, não só político, pessoas normais, que não têm uma visibilidade política, não têm uma visibilidade influencer na mídia, mas que são pessoas. Se a gente pensasse que em cada família existe um líder, e cada líder dessa família poderia governar a sua casa segundo realmente a vontade, aquilo que já é real lá nos céus e agora acontece aqui, acredito eu que muitas coisas seriam diferentes. E é isso que eu tenho vivido, é isso que eu tenho explicado para as pessoas também. E eu acho que é algo que eu falei um pouco antes, quando a gente se prepara para o tempo de Deus, para o novo que Deus tem, a gente não se preocupa com o fazer, mas sim em se tornar algo, aquilo que Deus quer que você seja. Mas a gente só vai saber isso quando a gente tem uma comunhão com Deus e realmente vive isso. E quando a gente expressa isso... Posso contar uma história que tem a ver? Deve! Vamos lá, por favor. Gosto das suas analogias, eu acho engraçado. Teve uma mulher que foi levada até um ourives, que faz joias lá e tudo mais. Essa história, Brunão, foi de você, hein? Peguei tua, só para deixar os méritos para ele. Do Morado, não sei se vocês conhecem, ele acabou comentando isso. Não. E nessa ida até o ourives, ela acabou perguntando várias coisas para ele. Só que o ourives, ele ficava atento com os olhos fintados na peça. E cada pergunta que a mulher fazia, lá, enfim, ela está fazendo um estudo com ele. E ele ia aumentando a temperatura, ia separando as impurezas que saíam da peça conforme a temperatura subia, e ficava naquela ali, sempre olhando a peça. Mas teve um momento que o ourives ficou tentado pela pergunta da mulher, que foi o seguinte, ela perguntou assim, o senhor sabe qual é o ponto que o senhor sabe que essa peça está pronta? E foi o único momento que o ourives tirou os olhos da peça, olhou para a mulher e falou, eu sei qual é o ponto que essa peça chega, o ponto final, que ela está pronta, quando eu enxergo o meu reflexo através dela. Então, o que eu tenho para dizer para você que está ouvindo a gente, é que você só vai saber quando está pronto, quando, através de você, você refletir o Pai, você refletir Deus. E as pessoas não mais enxergarão você, mas Deus através de você. Então, é isso que eu tenho para falar assim, sobre o através e o se tornar. Nossa. Uau! Que história linda! Muito bonito, muito bonito. Isso é bem importante a gente pensar, né, que
a gente tem um processo, né? A gente inicia um processo diante do Senhor, e um dos processos que a gente tem é vencer o medo, para confiar naquilo que Deus tem para nós, acreditar que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é melhor, porque um dos grandes processos é esse. Eu tenho visto, né? A gente lida com pessoas nesse aconselhamento, inclusive pastoral, e a gente vê que o medo é um dos grandes entraves na vida da pessoa, inclusive para servir o Senhor, né? Então, ela pensa, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou viver? E por aí vai, né? Então, é muito bom você falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre o reflexo de Deus nas nossas vidas, a gente precisa dizer também que existem coisas que você tem que deixar para trás, né? Para que Deus possa mover. E muitas das situações em que as pessoas não conseguem viver a plenitude e o tempo de Deus é que elas não querem deixar as coisas para trás. Exatamente. Então, aí entram várias coisas e eu queria que você dissesse o que você acha que segura muito e a vida das pessoas, você que tem estudado pessoas. Quando você fala que você viveu um laboratório dentro da academia, eu vejo que você tem estudado essas pessoas, né? E o que você vê sobre essa questão humana hoje, que as pessoas não têm a plenitude de Deus muitas vezes, não conseguem entender o que é esse tempo de Deus na vida delas? Amiga, eu acho que é assim, ó. Bom, primeiro que trava muitas pessoas é não reconhecer e não conhecer os seus limites. Vou dar um exemplo fácil. Quando eu estou na academia, às vezes eu estou conversando com a pessoa e aumento o peso sem ela ver. E ela faz o movimento, ela executa. Só que ela não percebeu que ela aumentou a resistência. E ela consegue fazer aquilo. Depois que ela enxerga, ela fala, nossa, mas eu vi que estava pesado, mas ela fez. Então, eu acredito que as pessoas se limitam muito pelo visual, aquilo que elas veem. Isso entra um pouco com a fé, que são coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. E outra coisa que eu vejo também é que eu penso assim, nesse patamar, eu acho que dá para encaixar um pouquinho Deus também. Já imaginou se Deus fosse teu personal trainer? Quando você não consegue quando você não consegue executar algo que ele colocou para você ser executado, você às vezes se trava. Só que na musculação, o treinador sabe qual é a força do seu aluno e ele não vai colocar nunca uma carga que você não consiga fazer. Mas ele vai te dar apoio quando você precisa. Então, dá para encaixar um pouquinho isso, que é algo que trava as pessoas. E eu acho assim, o meu achar isso, é que eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, digitalização, TikToker e tudo mais, as pessoas acabaram não sendo mais ouvidas e vistas. E não sido mais também importadas, sabe? Não me importo mais com o próximo, me importo com o que vão achar daquilo que eu estou fazendo, mas não o que eu sou. Não aquilo que eu carrego, aquilo que eu tenho. E quando a gente se importa, e é o que eu faço, eu me importo com todas as pessoas que vêm conversar comigo, e são meus alunos, meus amigos, ou aquelas pessoas que eu não conheço e vêm conversar. Eu dou essa importância, elas se sentem diferentes, elas se sentem valorizadas. E eu acho que talvez até uma das travas que elas tenham é de não serem mais amadas. Tanto em casa quanto na sociedade, em todos os lugares. E eu acho que é isso que a gente deveria tomar um cuidado, da gente se importar um pouco mais com o próximo. E antes disso, talvez até diria, para você se importar com você. Faz quanto tempo que você, por exemplo, não para pensar no que você gosta de fazer? Ou quanto tempo faz que você deixou de fazer algo que você gostava? Às vezes você trocou algo que você gostava por dinheiro, ou por um trabalho, ou por qualquer outra coisa, e deixou de fazer aquilo que você gostava. Você perdeu o valor das coisas, ficou muito supérfluo o valor do sentimento, o valor de conversar entre amigos, o valor de você sair com uma amiga, conversar, tomar um café. Então, eu acho que as pessoas têm se perdido o valor de coisas comuns, que eram comuns há algum tempo atrás, e se tornaram surreais nesse mundo que a gente vive. A geração mais nova, acredito eu, elas têm pelo que eu vejo na academia, elas têm uma grande dificuldade de comunicação pessoal. Online, vai embora. Agora, pessoal trava as pessoas. E eu acho que nesse mecanismo que eu tenho vivido, eu tento ser um facilitador, realmente um líder. Um facilitador para conectar essas pessoas com aquilo que realmente elas precisam. E eu acho que esse destravar, aí no caso, seria isso. A gente mostrar para as pessoas algo a mais.
Tipo, ó, qual que é a tua maior motivação hoje para você acordar da cama? Para ganhar dinheiro, para trabalhar? Não, qual é o valor? Os filhos, a família, né? O servir. Então, tem bastante coisa aí que gera em você a necessidade. Nossa, vamos lá. Mas tem muitas pessoas que não sabem disso, né? Que às vezes nem sabem por que eu tô levantando. Que sentido que tem a minha vida, né? O que eu quero? Ou melhor, o que eu preciso? Ou quem eu sou, né? Tem muita gente que não sabe quem é. E eu acho que isso também tem a ver com você saber o que você carrega e o que você contém. Aquilo que você realmente é. Quem é realmente a Michelle, quem é realmente a Jéssica? O que vocês carregam? E o que vocês têm frutificado e semeado na vida dos outros, né? Então, acho que isso é muito poderoso. É algo que a gente fala e transforma. Eu acredito em uma mudança realmente através de uma transformação. Não através de palavras, mas através de gestos. Acho que a gente impacta muito mais as pessoas com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós fazemos. Então, acho que isso acaba impactando e acaba destravando as pessoas que têm essa trava ainda, que não entendeu qual é o propósito dela, da vida dela, o que elas têm feito, para que ela nasceu, o que ela está fazendo aqui, sabe? Acho que elas estão meio perdidas nesse sentido. E eu acho que nós somos o sal ali que vai dar o tempero, mas mais que isso, vai dar a sede, para que eles possam beber. E a gente vai dar água para eles beberem, da nossa fonte. Então, acho que é isso. Isso mesmo. E a Michelle, desde o começo, quando a gente iniciou os trabalhos, ela sempre fala muito sobre propósito, né? Sobre o que a pessoa nasceu para fazer. E tem muita gente que realmente não sabe quem ela é. Isso, quando você fala, né, sobre essa questão do destravar, né, a gente viu no primeiro episódio, né, a Jéssica contando a vida dela, relatando isso, né, esse destravar que fez ela refletir e hoje, inclusive, trabalhar com pessoas para fornecer um serviço, né, e que elas pudessem entender o próprio propósito, né, e nesse empreendedorismo, isso é muito bonito, né. Então, mas uma coisa assim que me deixa intrigada. Ai. Uma coisa, vamos deixar cada vez mais justo isso aí, vamos ver. Mas uma coisa assim que me deixa intrigada, quando você fala assim, amor. O que representa amor para você? Vamos lá. O que é isso? O que você fala sobre amor? Amiga, isso é bem profundo para mim, pelo menos. Eu acredito assim, eu só vou saber o amor, o que é o amor, quando eu sentir ele. Então, eu acredito assim, eu só vou saber o que é amor quando eu mesmo me amar. Quando eu apreciar os momentos que eu tenho sozinho, os momentos que eu tenho com a galera, assim, pessoal em volta. Mas mais do que isso, eu vou mais profundo, amor. Eu acho que eu só sei o que é amor porque teve alguém que me amou por primeiro. Então, eu entendo o estado de redenção. Eu sou grato por aquilo que foi feito por mim. E uma maneira que eu tenho de transmitir isso é amar as pessoas que ainda não têm o mesmo reconhecimento que eu acredito e que eu tenho sobre essa circunstância e viver isso. Quando eu penso em amor, acho que talvez não é mais aquele amor adolescente, sabe? Que se tem as paquerinhas lá, algo supérfluo, a paixão, mas algo incondicional, aquilo que vai além dos olhos, mas vai além do sentimento. É algo que eu não consigo explicar ou expressar, mas é aquilo que eu demonstro através das pessoas que eu gosto. O amor, eu acho que não é somente através de uma atração carnal ou sexual, mas é uma atração genuína. É algo que eu desperto com humildade, com carinho. Quantas pessoas aqui, talvez que seus amigos próximos não dizem que o amam, por sentirem vergonha. Eu acho que talvez nesses últimos tempos, tem se passado uma característica de amor que é careta. E eu estou aqui onde eu estou para mostrar que não tem nada a ver com careta. É algo genuíno e é algo muito valoroso. É muito difícil a gente ver pessoas que falam que o ama. Mas é tão gratificante quando a gente escuta a palavra eu te amo, sabe? É o contrário. Então eu entendo que o amor, ele se dá através do reconhecimento daquilo que alguém ou algo depositou dentro de mim. E eu só vou entender o que realmente é amor quando eu encontrar o amor dentro de mim.
aquilo que foi depositado já dentro. É uma pedra preciosa que está dentro de cada pessoa. Só que ela primeiro precisa se compreender para saber realmente o que é amor e, através do saber o que é amor, expressar isso para o próximo. E eu acho que isso é algo para mim hoje que é amor. Interessante, porque nem sempre amor é dizer sim para tudo. Exatamente. Né? Porque provavelmente esse sim pode levar a pessoa para a destruição. Então, é muito bom você falar sobre isso, né? O que é esse amor? E a gente sabe que o Espírito de Deus, ele põe dentro de nós, né, a chama desse amor para você poder servir. Então, muito bom, gostei bastante. E até como, fazendo uma analogia, nós, né, que somos pais, a gente ama incondicionalmente nossos filhos, mas não é por causa desse amor que a gente fala sim para tudo que eles querem. Sim. Nossa, amiga, você me lembrou de algo. Uma vez o meu filho, ele estava querendo pegar algo em cima assim de um balcão que ele não alcançava. E eu tava olhando lá, né? E ele tentando alcançar e nada. E eu falei, poxa vida, eu posso pegar, né? Eu falei, não, vou esperar ele pedir. Aí quando ele pediu para mim pegar, eu fui com muito amor para alcançar aquilo que ele queria. Eu falei isso porque eu acho que dá para fazer uma grande analogia, que é real, da mesma forma com Deus. As pessoas estão sempre querendo pegar algo, estão tendo, às vezes, dificuldades de se aproximar daquilo que é delas, que pertence a elas, ou que elas podem acessar, por não se comunicar com aquele que pode alcançar. Então, eu fico pensando sobre isso, sabe? O que será que realmente eu tenho de livre acesso, mas que pela falta de compreender ou simplesmente pedir, eu não ainda recebi? E contar também que é uma história, rapidinho, falando sobre isso, pegando um gancho também de filho. Quando a gente pede as coisas para Deus, tem que pedir com detalhes, né? Riqueza de detalhes, né? Eu tenho 2 filhas. Daí, a minha mais nova fez aniversário agora em julho e ela queria um determinado tipo de bolo de aniversário. Então, assim, de qualquer forma, ela teria um bolo e um aniversário. Mas ela pediu com tantos detalhes que veio exatamente como ela queria. Ela pediu a cor que queria o bolo, ela pediu quando cortasse o bolo saísse M&M de dentro do bolo. Caraca. Ela deu todos os detalhes. E o que eu fiz? Fui atrás de cada detalhe. E quando ela cortou o bolo e ela viu todos aqueles M&M saindo, que a gente até filmou, porque foi assim um momento muito especial, eu lembrei disso, sabe? Quando a gente quer alguma coisa com Deus, pedir com esses detalhes, porque Ele vai atender. Ele sabe que a gente precisa, mas quando você dá detalhes, Ele dá o que a gente quer. É verdade, amiga. Muito top. Muito top mesmo. É muito bonito isso, né? O Senhor gosta, né? Que a gente tenha esse cuidado de apresentar os detalhes, né? É interessante também que até, por exemplo, pessoas que estão procurando os seus futuros maridos ou esposa, e aí estabelece os detalhes, né? Então é muito bonito você ver os testemunhos disso. Ainda mais você que trabalha com jovens, né? Ó, ensinar isso pra garotada. Ó. Então, tem uma grande dificuldade assim, que eu vejo de falar sobre Deus hoje, na atualidade, que ficou com a parte de ser careta, assim, sabe? De ser crentez. Então, eu aprendi... eu trabalho no meio da musculação e todo dia eu falo sobre Deus. Então, é algo que vai... talvez até seja contraditório, mas vai além da compreensão. Então, eu acredito que quando a gente tem um trabalho genuíno e que a gente realmente está vivendo aquilo, talvez eu não precise ficar sendo tão crentez, mas somente de eu estar naquele local, o ambiente muda. As pessoas mudam, as pessoas trocam de conversa. Eu acho que a gente carrega algo muito poderoso e que não precisa a gente ficar colocando Bíblia a goela abaixo da galera, mas mostrar uma maneira diferente que ainda eles não viram. Também temos, né, aquela questão religiosidade, né? Que existe o cristão ok e existe o religioso. Acredito que também os extremos são complicados, mas quando a gente se posiciona em algo, onde a gente mostra aquilo que a gente tem vivido, a gente desperta muito mais interesse do que a gente ficar apontando e julgando todas as pessoas. Então, com todos esses patamares onde eu trabalho, onde eu atuo, principalmente na política, eu acho que quando eu estou num ambiente, não necessariamente eu preciso estar falando em Deus, mas já me tornei aquilo que Deus quer que eu seja. Então, através daquilo que eu faço ou realize, as pessoas verão Ele, aqueles que o conhecem. A palavra diz, quando Jesus vai chamar os seus carneiros, suas ovelhas,
as ovelhas sabem a voz do seu pastor. Então, todos aqueles que são ovelhas e reconhecem Jesus, elas vão escutar e vão saber a verdade que está sendo falada. E acredito eu que também é da mesma estratégia que Jesus usava na época com seus apóstolos. Ele usava várias parábolas e só aqueles que estavam vivendo aquilo conseguiam compreender. E as outras pessoas, nossa, mas o que ele está falando? Não tem nada a ver com nada. Mas aqueles que reconhecem a verdade, já reconhecem. Então, acredito que mais ou menos, talvez assim, seria uma maneira legal que eu tenho feito para fazer as pessoas enxergarem aquilo que está em oculto ainda. Exatamente. Tem um livro, né, já que a gente está assim, né? Tem um livro do Timothy Keller que vai falar sobre fé e trabalho, né, o que representa isso. E ele traz esses conceitos, assim, falando que o que nós, nesse momento em que atuamos, né, no trabalho que seria secular, traz a imagem de Deus. Então, ele vai trazer isso. É muito bonito. Se você quer ler, ó, vai atrás, dá uma olhada aí, que vai ser bem especial. E também, hoje, a dificuldade, muitas vezes, das pessoas compreenderem isso e achar que a vida espiritual delas está completamente separada da vida de trabalho. Né? E isso gera uma dificuldade muito grande, porque elas não conseguem exercitar a essência delas nesse trabalho. Elas acham que elas têm que ser mecânicas, elas têm que fazer uma atividade. Mas o que Deus está dizendo para elas é que elas têm que realizar um propósito nesse trabalho. Então, vai muito além. Então, eu achei muito interessante, porque me veio muito forte isso, assim, na minha mente, de lembrar, e eu tenho estudado bastante esse livro, justamente para falar isso no próximo podcast. Mas, já que estamos aqui, né, por que não? Por que não? Muito especial. Amiga, eu acho que é assim, ó, nas igrejas que eu tenho ido, que eu tenho visitado algumas também, mas as que eu tenho frequentado e sou membro, eu vejo que existem pessoas de outras religiões que acabam chegando, ou de outras igrejas apenas da mesma religião, e ainda não entenderam e compreenderam realmente o que é ser cristão. Muito bem. Porque aí acho que a gente encaixa a parábola lá do filho pródigo, que o filho na própria casa não entendia qual era a função dele dentro da casa do pai. Uhum. Ele fazia algo por cobrança, querendo algo em troca. Sim. E até é engraçado que ontem a gente estava comentando isso em um grupo de pessoas, eu acho que o ser humano, ele realmente compreende que ele quer algo em troca. Mas quando ele deixa de querer algo em troca e se tornar aquilo, as coisas começam a mudar. Porque ele não vai mais fazer por causa daquilo, vou ganhar aquilo, vou conseguir isso. Mas sim, estou me tornando isso. E então eu vou começar a influenciar as pessoas que estão em volta para compreender aquilo que eu tenho vivido. E nessa perspectiva eu vejo que tem muitos crentes que não são cristãos, porque apontam mais do que realmente executam aquilo que a palavra diz e que Jesus nos ensinou. Eu acho engraçado. E por que você acha que eles fazem isso? Por que você acha que existe uma cultura assim? Amiga, porque é o que eu tenho vivido. Tem muitas pessoas que não entenderam ainda qual é a cultura do reino de Deus. Muitas. Elas trocam de templo, mas não mudam o tempo de Deus na vida delas. Calma aí. Essa eu gostei. Elas trocam de templo, mas não compreendem o tempo de Deus na vida delas. Muito bem. Isso é importante. Isso é importante, mas assim, o mais interessante é que muitas vezes elas mudam de templo porque elas estão fugindo de alguma coisa dentro da sua família, vamos dizer assim. E aí o tempo de Deus não vai chegar, porque ela vai chegar em outra família, em outro templo, e ela vai ter que passar pelo mesmo processo, né? Seja perdoar, seja olhar para o passado e renunciar àquilo que ela fez, ou algo que aconteceu, e perdoar isso, e olhar para o futuro, e amar o próximo como ela mesma, e Deus acima de todas as coisas. Então, você vê que todo o processo gira em torno disso. Mas, continuando, pode falar. Então, eu acho que eu acredito, não é acho, eu acredito que as pessoas têm uma grande dificuldade em se tornar algo. Quando elas se deparam com uma circunstância que vai necessitar com que ela tenha algum esforço ou exige realmente uma mudança, elas se travam. Elas têm uma grande dificuldade em viver aquilo que Deus tem para elas, que já está disponível,
por não se deixar, não se permitir. Caramba. Deus tem algo grandioso e elas não se permitiram ainda baixar o ego, pedir perdão, compreender o que é um sacerdócio, compreender o que é uma diaconia, compreender o que é uma redenção. Então, acho que talvez nem 6 pessoas conhecem o que é tudo isso. Não conhece, tá? Porque, só abrindo aqui um parênteses, a Michelle tem um curso muito bom, né? Que a gente está nessa semana, é o Dons Espirituais como Armas de Guerra, onde ela ensina sobre isso, e eu digo que é a primeira vez que eu tive esse contato, esse entendimento. Então, assim como eu, muitas pessoas não sabem. Então, vou dizer algo que talvez seja impactante, mas eu vou falar. Gerar polêmica, né? Vai, por favor, vamos lá. Acredito eu que tem líderes que estão ofuscando pessoas do que realmente líderes que estão levantando pessoas. Ai. E então acredito eu que existem líderes que estão preocupados em ser tomado o lugar por outras pessoas que estão aprendendo do que líderes preocupados realmente com que sejam tomados os seus lugares e que sejam alavancados ainda a lugares mais longes do que essas pessoas foram, que é o que acontecia nas passagens bíblicas. Quando um profeta realmente se preocupava com a próxima geração, ele entregava tudo de si. Samuel foi um deles, se entregou completamente, mas o legado que ficou, qual foi? Será que ele conseguiu deixar um legado para os seus filhos? Não sei se conseguiu. Será que a gente está conseguindo deixar um legado como líder de casa, de família, para os nossos filhos? Qual é o legado que a gente tem deixado para eles? Será que a sociedade onde a gente vive hoje está um caos, ou está um pouco perdida, ou está do jeito que está? Alguns acreditam, outros não acreditam. Uns acham que é certo, outros acham que é errado. Por falta de compreensão das pessoas ou por falta de liderança familiar? Será que as pessoas estão tão vazias por falta de um amor que reconheceu o amor ou por um amor paterno, um amor materno, que realmente eles viveram isso e sabem o que é ser amado? Eu acho difícil uma pessoa que foi... Não impossível, eu acho difícil. Uma pessoa que sabe o que é o amor porque já foi amada, aceitar qualquer outra coisa que seja menos que isso. Eu acho muito difícil. Quando a gente realmente conhece o amor, sentiu esse amor dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos, eu acredito que vai ser muito difícil a gente aceitar qualquer coisa que venha abaixo disso. Ou pelo menos igual, mas abaixo eu acho difícil, assim, sabe? Não acho impossível, mas acho muito difícil. E eu acho que são esses detalhes que a gente tem que tomar um cuidado e nos deixarmos mesmo ser lapidados pelo Espírito Santo e por Cristo. E é difícil ser cristão, a gente governar sobre pessoas de qualquer outra denominação, qualquer outra ideologia, pregar aquilo que a gente vive é muito difícil. A gente sempre está numa linha tênue, que se a gente romper essa linha, a gente perde a conexão com as outras pessoas. Então, eu acho que quando a gente se dá em troca, morre para nós mesmos, enxergamos a glória, sabemos disso, mas passamos isso para o próximo sem deixar com que ele fique ofuscado, mas protegido. É diferente. Você estar ofuscado e você estar protegido. Existe um momento que Deus está te guardando de algo, te protegendo, para que depois você seja levantado. E existem momentos que você vai querer ser levantado, em época que não é, você vai ser apedrejado. Então, acho que isso também vem da maturidade das pessoas. E acho que estamos aqui para passar isso, né? Sim, com Amém, certeza. amém. Isso é bem importante, assim. Quando você fala sobre esse papel de liderança, hoje a gente tem uma deturpação do que é ser um líder. Então, eu queria que você explicasse isso para nós, que eu acho que você está indo por esse caminho bem bonito aí. Eu acho que o líder, ele é um facilitador. Então, como pode eu, sendo líder, alguém pedir ajuda ou pedir um recurso ou um caminho e eu complicar o caminho dele e não facilitar? Eu acho que quando alguém vem pedir algum conselho ou alguma orientação, nesse aspecto de facilitar, eu vou dar um caminho. Meu filho, uma vez, a gente estava numa pizzaria e a minha mãe, a avó dele, estava no outro lado lá e tudo mais. E tinha uma parede lá que dividia, dava para ver ela, mas o meu filho não sabia qual era o caminho que fazia para chegar até ela. Então ele foi até metade, se perdeu e voltou. Ele falou: pai, eu não sei como que chega até a avó. Eu falei: faz isso aqui e chega lá.
Então, acho que o líder é isso. Ele mostra o caminho, mas não impede das dificuldades acontecerem. Uma vida com Deus não quer dizer uma vida sem BO, sem tristeza, sem dificuldades, mas uma vida de perseverança e persistência naquilo que Deus prometeu para você. E eu acho que o líder é a mesma coisa. O seu líder te mostrou um caminho, com certeza irão surgir dificuldades, principalmente pela sua capacidade. O tamanho da sua capacidade implica na quantidade de obstáculos do seu caminho. Hoje, às vezes, por exemplo, se a gente se pega hoje com tudo aquilo que a gente tem, imagine se tudo isso acontecesse há 10 anos atrás. Será que a gente ia ter capacidade de suportar isso? E acredito que esse é o processo com Deus e é um processo de vida, de qualquer pessoa, não só com Deus, mas Sim. de vida. É um passo a passo. Primeiro você aprende isso, agora executa isso. Primeiro você aprende isso e depois executa aquilo. Então, eu acredito que o líder ele vai mostrar e facilitar o caminho, mas não implicando em facilidade no caminho completo. Pode ser que surjam alguns obstáculos, contratempos. Às vezes a pessoa que está sendo liderada... e tem outra coisa, peraí. Vou voltar. O líder, eu acredito muito que ele deve ser liderado. Um líder que toma como verdade absoluta aquilo que ele acredita, ele não está sendo liderado e nem governado. Ele está sendo autoritarista. Então ele vai acreditar, a verdade agora é pintar a parede inteira de preto e toda a casa tem que ser preta. Mas por que isso? Para que isso? Como isso? Eu acho que todo líder deve ser liderado, porque isso implica em humildade. Será que esse líder está disposto a sentar e escutar e ouvir e aprender ainda? Ou será que não mais? Por isso que é importante os tempos de oração, né? Senão já começa já a se desviar da... Nossa, até perdi o fôlego aqui, foi benção. E essa questão, assim, do papel de liderança, uma das coisas que eu tenho visto, assim, que as pessoas acham que um líder, geralmente, ele é um déspota, né? Então, ele é um tirano, mas, na verdade, o líder, ele tem que ter o entendimento de colocar a pessoa no lugar certo e na hora certa, muitas vezes. E Deus faz muito isso com a gente, né? Então, chega uma hora que ele fala assim, filha, agora tá na hora. Vem aqui, vamos lá. Ou, muitas vezes, nos trazer a determinadas dificuldades para que a gente confie nele nesse processo. E aí começa, né? O nosso frio na barriga para poder fazer aquilo que ele deseja. Então, é muito bom você falar sobre isso, né? Então, a gente está tratando sobre temas bem profundos. Só um adendo que eu acabei deixando passar aqui. Eu acredito que a maioria dos líderes que nós conhecemos, que nós temos como atualidade, precisa ter uma compreensão mais profunda, no sentido que o líder está para servir e não ser servido. Isso muda muito o aspecto político, isso muda aspecto fora da política, isso implica em aspecto religioso, aspecto de vida familiar. Quando nós que temos filhos, nós estamos entendendo que estamos servindo os nossos filhos para que eles sejam melhores do que nós somos e passando um legado para eles. Em outros termos governamentais, existem pessoas que estão como líderes autoritaristas, mas esqueceram, infelizmente, estou aqui para lembrá-los, que estão como servidores de um povo. E nesse aspecto de servir o povo, eu entendo às vezes que eu gostaria muito de, como líder, fazer algo, mas será que esse povo suporta isso? Será que eu não preciso primeiro ensinar o povo? E agora, como povo pensando, eu faço parte do povo, pensando eu como povo, será que não está na hora de nós, povo, nos unirmos e realmente levantarmos pessoas que estão preocupadas com pessoas e conseguirão, consequentemente, passar isso para adiante? Eu acho que se a gente despertar, tirar as vendas dos nossos olhos, começar a compreender o patamar que a gente vive em sociedade, começando em casa, a gente não consegue mudar o mundo se não mudar nós mesmos. É verdade. Então, se a gente começar a ter esse aspecto e compreender essa mudança de dentro para fora, acredito que teremos muita chance
de conseguir mudar outros lugares, não somente as nossas casas, mas isso só vai começar a acontecer quando as pessoas enxergarem, compreenderem isso. Uma coisa importante, assim, quando você fala sobre a família, né, que a família ela é um laço muito poderoso, inclusive de proteção. Então, esse lugar da família é o primeiro momento de relacionamento. É ali que você aprende a se relacionar com os seus pais e também com os seus irmãos. E uma das grandes dificuldades, inclusive quando a pessoa vai para a igreja, vai para se relacionar com Deus, é porque ela precisa perdoar os entes da família dela, muitas vezes. Porque ela precisa agora ter um novo relacionamento com Deus, e o parâmetro que ela tem é o relacionamento que ela tem na família, que muitas vezes não foi bom. Né? Muitas vezes teve problemas, teve dificuldades e tal. E aí, quando ela vai para se relacionar com Deus, ela não consegue ter isso, ela não consegue alcançar isso. Então, aí vem o processo que o Espírito Santo tem de curar todas essas feridas, para que ela não venha a realizar a mesma coisa com os próprios filhos. Então, ela vem a destruir a própria família. Né? Você quer falar alguma coisa? Quero. Porque você falando isso agora, me veio um pensamento. A gente estuda. Se a gente quer trabalhar, a gente vai estudar. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai estudar. Por que a gente não estuda para ter uma família boa, estruturada? Nossa, é verdade, hein? Né? Porque o que acontece? A gente vê que antigamente, né, lá no tempo dos meus avós, por exemplo, eles tinham... Qual que era a preocupação deles? Sustentar a família. Né? Porque os pais dele também, às vezes, vieram de uma... Trabalhava na roça, não tinha estudos, era uma vida muito difícil. Então, eles prezavam em manter o alimento, a comida, o básico. Aí, eles não tinham diálogo, porque não sabiam o que era isso. A maioria assim, das pessoas acima de 50, 60 anos criaram seus filhos assim, né? Sem diálogo, sem conversa, sem entender sentimentos. Né? Principalmente ali na época da adolescência, onde gerou rebeldia, gerou traumas emocionais. Aí eles cresceram, são nossos pais hoje. E como tratar isso? Aí eles entenderam que, não, eu não quero isso para o meu filho, o que eu passei. Porque eu queria conversar com os meus pais, mas não tinha diálogo em casa. Mas como conversar com meu filho se eu não aprendi isso? Se eu não tive isso na minha infância? Né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente começar também a procurar aprender, estudar mais sobre família, sobre como ser um bom pai, uma boa mãe, treinar nossos filhos, porque eles são o nosso futuro. E hoje a gente vê um ataque muito grande contra a família. Demais. Por quê? Porque eles entendem que a família seria algo autoritarista, né? Mas, na verdade, não. É o momento de se relacionar. E as pessoas não estão entendendo. E esse relacionamento traz amor. Eu ouvi uma postagem esses dias assim de alguém falando que o pai é o representante do autoritarismo em uma casa e na sociedade. Aí eu fiquei pensando, gente, vocês esqueceram. A figura paterna é uma figura muito importante e a gente sabe disso. O que vai gerar? O que é um homem que não tem essa figura paterna? Eu quero falar isso para você. Quero que eu te perguntar. O que é um pai... O que é um pai que não entendeu a figura paterna dele? Vamos lá. Bom, eu tenho um contexto de história de vida com meu filho, né? Mas vai longe para contar. Mas um aspecto rápido, nos primeiros anos de vida do meu filho, né? Eu com a mãe do Bernardo, a gente acabou se separando. E a partir disso eu não consegui mais ver tanto o Bernardo, enfim, teve alguns trâmites lá. Mas isso emplacou numa mudança radical desde a creche do Bernardo até o comportamento dele. Então, hoje, acho que a falta de paternidade das pessoas implica na posição do pai. O pai, hoje, o que eu acho de ser pai? Eu acho massa pra caramba. Sempre, desde o momento que eu fui pai, eu não queria ser pai. Essa é uma curiosidade aí. Mas depois do momento que eu tive meu filho, segurei ele pelas mãos. Antes disso, quando escutei o coraçãozinho dele batendo na ecografia, cara, isso muda a vida, assim, sabe? É algo que mexe com bastante. E quando a gente entende que a gente tem uma vida que está sobre a nossa responsabilidade, depende da gente, o pai ele não precisa ser aquela pessoa
100%, não pode, não. Eu acho que o pai ele deve amar. E falar que ama o seu filho. Como que alguém acredita em Deus, sendo que seu pai nunca falou que o ama? Olha, eu não acreditava em Deus, não sei se contei ou não. Não, essa parte você pulou. Então, eu pulei. E depois que eu compreendi como é o amor de Deus, quem é Deus, o que ele fez, quais são as promessas, eu entendi que realmente ele tem uma figura paterna. Só que dentro de alguns aspectos eu tinha uma visão paternal diferente, equivocada, daquilo que ficou de uma geração a outra até chegar na minha. E isso é normal, porque pessoas possuem características de perfil de liderança. Então, cada pessoa tem um tipo de perfil. Tem um que é mais analítico, tem um que é mais executor, tem um que é mais comunicativo. E cada perfil desse possui uma característica de ação. Então, existe um comportamento, existe uma ação, é mais temperamental, é menos temperamental. E quando a gente é pequeno, a gente não tem essa dimensão adulta, madura, de que isso acontece. Que às vezes os nossos pais não nos deram amor, ou não... Por exemplo, meu pai, dificilmente ele falava que me amava, me dava um abraço, alguma coisa assim. Depois que eu fiquei mais jovenzinho, ali, adolescente. Então, ficou acabando faltando isso. Em contraponto, entendi que isso era muito necessário para o desenvolvimento de um homem, de um menino. O menino, ele precisa saber o que é o amor de um pai. E ele também precisa saber o que é o amor de uma mãe. E é isso que eu tenho passado para o meu filho. Digo que eu amo, converso com ele, a gente troca ideia como amigo. Mas é uma coisa que eu falo pro Ber, que é... Eu sou teu amigo, mas eu também sou teu pai. Existe um ponto que a gente vai brincar, vai dar risada, vai não sei o quê, mas existe um ponto que é o limite que eu sou seu pai. E você tenha um respeito, uma admiração pelo pai, não uma imposição. E é isso que eu fiz com que o Bernardo entendesse, que eu não sou o pai dele. Eu sou o amigo que é pai dele ainda. Então, isso tem mudado bastante a minha vida, a vida do Bernardo e a vida da minha família. Há um ponto que o Ber hoje chega, conversa, troca ideia, conta coisas às vezes que são inusitadas, até umas tiradas às vezes, mas tem coisas inusitadas assim que ele conta que eu falei, caramba, ainda bem que eu construí algo profundo, uma aliança com meu filho, e não uma amizade. Isso é algo para você de casa. Construa uma aliança e não somente uma amizade. Às vezes a amizade é muito supérflua. Ela é muito vazia, mas quando a gente tem uma aliança com alguém, a gente simboliza isso com a presença de Deus também através da Bíblia, mas é algo muito mais profundo e algo que deve ser levado a, não vou dizer a risco, mas levado com muita seriedade, porque é algo profundo. Quando a gente tem uma aliança com alguém, a gente deve prestar conta a essa pessoa. Num casamento, quando a gente tem aliança com o marido e a mulher, eles se tornam um só. Agora não é mais a Michelle que responde por ela só. Tem mais alguém que responde por ela. E não é a relação de ser submissa, que acho que isso é uma palavra que vale a pena comentar, é uma submissão, abaixo de uma missão. Então, existe um Deus, existe um homem, existe a mulher. Qual é o homem agora que está em casa, que ainda está abaixo da missão que foi dada por Deus na sua vida e que está uma mulher embaixo edificando o seu lar através de uma submissão do seu marido através de Deus? Se o seu marido não se submete a Deus, alguma coisa está errada. De onde vem o governo dele? Então, algo que eu imagino do homem agora, falando da parte paternal, não é somente cuidar do filho, amar o filho, gerir outras coisas, mas sim também amar a sua casa, amar a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Jesus acuda, hein? Caramba, é difícil, meu. Então, é algo muito profundo. Eu acho que a paternidade, encarada como realmente que tem um poder para transformar uma criança, um filho, ela tem algo muito valioso, que é você ser, como é que eu posso falar? Molinho de coração. Vai ter hora que o pai vai chorar, sim, homem chora. Vai ter hora que o pai vai se impor, homem se impõe, mulher também. Vai ter hora que o pai vai ter que ser um pouco mais autoritário em relação a passar e ensinar um conhecimento que o filho ainda não sabe, principalmente para os jovens e adolescentes. Se o pai geralmente falou para você não fazer algo, é porque possivelmente as mãos deles já estão calejadas ou o rosto cortado do que ele está falando para você não fazer. Então, tomem cuidado. Que se a gente passa para os nossos filhos algo, é porque a gente já penou lá atrás e não quer que eles sofram da mesma maneira que a gente. Isso é verdade. E também não são... Chega uma hora que o pai não é só um aconselhar, né? Ele precisa intervir. É o momento, é o papel dele. É o papel dele intervir. Ele é um líder. Exatamente. Por quê? Porque só ele pode fazer.
Tem coisas que só a gente pode fazer. Igual eu, como mãe, só eu posso fazer. Não tem outra pessoa que pode tomar esse papel. Então, se eu tô na minha casa, eu preciso decidir o que o meu filho vai comer. Se ele comer só bolacha, o que vai acontecer, né? Então, e inúmeros outros papéis, outras coisas. Esse é só um exemplo. Mas eu preciso ter esse entendimento. Se eu coloco, por exemplo, uma empregada ou alguém dentro da minha casa para cuidar do meu filho, ela não vai tomar determinadas decisões, ela vai fazer aquilo que ela acha certo. Então, eu preciso entender isso e falar assim, não, só eu posso fazer, só eu posso intervir. Eu sou a mãe responsável por isso. E um dos grandes problemas hoje é que as pessoas não querem se responsabilizar pelos seus filhos. Então, entre erros e acertos, você precisa assumir esse papel. Fala assim, não, isso aqui eu preciso tomar uma posição. Só você vai poder brigar por isso, falar por isso, né? Exigir que seja cumprido. Aí depois, quando esse filho já está grande, aí você vai aconselhá-lo. Aí chega um novo tempo, né? Você já ensinou, você já cumpriu o seu papel, e aí você vai aconselhá-lo. Olha, filho, não anda por esse caminho, mas agora você tem autoridade sobre a sua vida e vai comandar tudo isso, né? Então, é muito interessante falar sobre essa figura do pai, porque é importante. Hoje a gente tem visto, assim, uma destruição da figura paterna como algo muito autoritário. E, infelizmente, isso está gerando... Porque aí eu queria falar uma coisa importante aí. Tudo é analisado sobre uma concepção de relações de poder. Então, eu mando, o outro obedece, né? Mas, na verdade, no reino dos céus não é assim que funciona. Né? Quando você toma a sua posição dentro desse reino, o que você está acontecendo, você está governando. E o governar não é uma relação autoritária. Então, é bem diferente. Então, foi muito bom falar sobre isso. Que bom, que bom. Foi muito especial. Eu só queria falar alguma coisa também, principalmente para a parte da mulher. A maioria dos meus alunos são alunas, são as amigas, as minhas filhas lá. Eu acho que as mulheres, por um grande período de tempo, elas acabaram se preocupando muito mais com a sua casa, com os seus filhos e com seu marido, o seu esposo, e acabaram esquecendo delas mesmas. Que é normal na maternidade a gente fazer. Que é normal isso. Porque a gente faz mesmo. E hoje eu queria fazer um convite para vocês a resgatarem o seu momento de qualidade. Existem momentos que a família vai ter que ter um momento de saúde, de lazer entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho, entre a família inteira, entre o marido e a mulher, mas entre cada um deles tem um momento que eles precisam viver sozinhos também. Eles precisam ter esses momentos de lazer e resgatar a sua essência. Que às vezes a gente fica andando numa rotina e acaba esquecendo qual é a essência. Qual é a essência da Michelle, qual é a essência da Jéssica, qual é a essência de você, mulher que está nos escutando aqui agora. Através de uma rotina acabou sendo esquecido. Às vezes não vai mais cortar o cabelo, às vezes nem se maquia mais, não se arruma e acaba baixando a autoestima. E isso gera várias doenças psicológicas. A depressão é uma delas, transtorno de bipolaridade ou até mesmo a ansiedade. Acaba esquecendo quem elas são e precisa ter esse cuidado. Hoje, através da prática da atividade física, é algo que pode ser mudado a vida de uma pessoa e principalmente da mulher. Que eu estou falando aqui da mulher agora, porque ela vai voltar a se admirar. Quando a gente perde a admiração por nós mesmos, as coisas acabam saindo do controle. Então, não perca mais isso. Volte, agora é tempo de voltar para você viver o novo. A minha acabou falando do novo. Como que a gente vive o novo de Deus? Quando a gente abre a mão daquilo que a gente tem e vive o novo. Eu não tenho como pegar lá um outro livro que a mim me deu aqui, ó, fiquei feliz pra caramba. Ah, não, foi esse que eu adquiri. Mas eu não tenho como pegar esse livro que a mim me deu, não tenho como pegar outro livro se eu não abrir mão desse e pegar o novo. Porque eu já aprendi aquilo nesse tempo, agora eu preciso aprender o que tem de novo nesse tempo. É uma atualização. Se um profissional não se atualiza, ele fica para trás. E às vezes talvez outra pessoa que não tem o mesmo governo pode estar explicando ou ensinando algo equivocado. E tudo que a gente fala aqui, você que está em casa, gostaria muito de te convidar e provocar você a
ler o que estamos falando, a buscar a verdade. Será que realmente a gente está falando a verdade? Estudar, Estudar. né? Então, eu convido você, mulher, a não esquecer de você mais. Voltar a viver a sua vida com tudo que você já faz, mas voltar os seus olhos a você um pouquinho, voltar a se amar, voltar a se cuidar, se valorizar, se enxergar. Isso é bem importante. Eu tenho visto assim, né? Depois que me tornei mãe, então, de gêmeos ainda. E aí, a grande dificuldade é conciliar tudo isso, porque eu cuido deles em casa. Então, eles não vão para a escolinha, vão fazer 2 anos. E aí, eu tenho que conciliar a agenda, né? A editora, a advocacia e bastante coisa. A família. E gerenciar tudo isso não é algo simples. Então, te exige bastante. O cérebro fica queimando. O que eu estou esquecendo hoje? Mas um dos pontos assim principais, falando assim sobre a vida de uma mulher, que uma das coisas que dificulta bastante muitas vezes é que elas param de trabalhar e aí depende financeiramente dos seus maridos. E aí entra a grande questão, né? Que muitas vezes a visão daquilo que a mulher acha que é importante e o homem acha que não é. E aí entram os conflitos, né? E muitas delas não se sentem mais valorizadas porque elas não têm dinheiro. Isso é muito ruim. E aí entram várias coisas. Não conseguem, por exemplo, investir na vida fitness. Mas tem coisas que dá para fazer gratuito, né? Fazer uma caminhadinha no parque, né? Tem. Pensando nesse aspecto, eu tenho um projeto que é o Desafio 45 Dias. Fazer merchan. Opa! Eu desenvolvi esse projeto através de um acolhimento que eu tive muito grande no Twitter, por causa de um fã-clube lá. E até um sinal, amo vocês, hein? Tamo junto. E de uma maneira que eu tive de expressar uma gratidão para essa galera foi de montar esse projeto. Então, dentro desse projeto, são 45 dias de treinamento. Você pode executar ele em casa ou em academia. E ainda você tem uma dieta não fornecida por mim, que eu não sou nutricionista, por um nutricionista formado lá. É um projeto, é um protocolo de treinamento de 45 dias. Isso a gente consegue adquirir lá através do meu Instagram, depois vai aparecer aí. Mas eu queria falar também sobre essa visão da mulher que eu gosto muito, sabe? É algo que eu vejo, tive a minha mãe desde pequeno, né? Eu lembro da minha mãe sempre trabalhando bastante, então eu venho de uma família onde o homem e a mulher trabalham e cuidam da sua família, prezam pelo seu lar. Existiam muitos momentos que a mamãe chegava em casa. Hoje eu sei que sou pai, né? Mas chegava cansada, mãe, a hora que ela sentava. Puxa, acho que isso daí era quebrado, né? Sentar ou ir no banheiro, né? Daí começa, gritar na porta. E eu acho também que nesse aspecto, o homem e a mulher, eles devem ter sempre uma conversa, um diálogo, de realmente compreender um ao outro. O relacionamento se dá em se abster das coisas. Por exemplo, a maioria das dificuldades em relacionamento se dá por egoísmo. Ou não quer fazer porque não vou fazer porque ela não vai fazer. Não vou lavar porque não sei o quê. Não vou não sei o quê porque não sei o quê. Não vou agora trabalhar porque ela já trabalhou. Ou alguma coisa assim. Eu acho que quando o homem e a mulher eles realmente se compreendem, eles entram numa conversa, em um diálogo e conseguem compreender aquilo que para aquela família condiz como realidade, condiz como, ok, vamos fazer isso porque é o melhor que a gente tem aqui na nossa família e vamos praticar. Quando existe esse diálogo, várias coisas começam a ser facilitadas. Às vezes a mulher não vai conseguir ir na academia, poxa, mas o homem fica comendo lá pizza todo dia. O homem não ajuda em casa. Camarada, vamos ajudar, hein? Eu lavo minha roupa, lavo louça, então vamos descer lenha aí. Eu acho que tem que tirar um pouco, tirar o ofuscamento da visão do homem lá, ogro, e começar a entender que o homem está para servir a sua casa também. Do mesmo modo que a mulher não somente serve a casa, como também empreende. Hoje as coisas se atualizaram e precisa disso também. Lógico, cada um conversando no aspecto da sua família. Mas eu acho muito importante o aspecto da mulher também estar ajudando, porque ela se sente útil também. Isso é algo que muda bastante, o que eu vejo assim, mais de vivência assim, na academia, com meus alunos e alunas também. E esses 45D, então como é que acha isso aí? Como é que adquire? Vocês vão acessar o meu Instagram. Lá na bio tem um link, é só clicar lá e daí vocês vão direcionados para o meu site lá. Vai ficar bem legal lá.
Legal. Então, se você precisa aí de 45 dias... Chama. Mude sua vida em 45 dias. Isso aí, bora treinar, galera. Bora treinar aí, ó, viu? Um novo ressignificando os 45 dias da sua vida. Isso aí. Muito bom. Isso é muito especial, eu gostei bastante. Vale a pena ouvir tudo isso, né? Então, eu queria te perguntar mais uma coisa, assim. Hoje você tem algum projeto para entrar na política? Tenho. Pá, que pergunta, né? Papo diretona. Tem, amiga. Eu sou pré-candidato a vereador, né? Lá na cidade onde eu moro, Campo Largo. E tenho esse convite, estou nos processos, né, seletivos agora também para ingressar nessa área. Acredito eu que está tudo certo e a minha perspectiva é mostrar para as pessoas realmente... Bom, eu escutei assim, ó, vou falar a verdade. Eu escutei muito da geração passada esperando alguém que tivesse um comprometimento, tivesse caráter, tivesse virtude, tivesse princípios. Escutei também da minha geração a falta de esperança sobre esse cargo. E aqui estou eu me disponibilizando, criando coragem que vários não tiveram para assumir esse papel e rompendo os medos, acreditando naquilo que eu acredito, convicto naquilo que eu acredito, mas mostrando que não preciso ser radical, mas sim eu preciso ser um professor para ensinar para as pessoas a importância disso. Afinal de contas, tudo deriva em nossas casinhas através do governo. Se a gente não gerencia ou observa o nosso governo, a gente dá margem para as coisas acontecerem de uma maneira que a gente não gostaria. E é essa importância que eu tenho com a minha idade, apesar de novo, mas a compreensão da importância de olharmos para o governo de uma maneira que deixamos de lado há muito tempo. E deveríamos voltar a olhar para esse governo, que precisamos ajustar, principalmente começando em nossos municípios, nas nossas cidades e, como eu falei, nas nossas casas. E algo que tenho expressado, não tenho a ideia de ser um político e tudo mais, assim só, mas um político estadista, que está preocupado com a próxima geração. Ou seja, você escutou muita reclamação, vamos fazer alguma coisa. Tem isso também. A maioria das pessoas falam, reclamam, mas às vezes não entendem qual é a própria função do vereador. E por que você acha que a gente tem tanta dificuldade assim? Da onde que vem isso? Por que parece que a pessoa assume um cargo político e daí automaticamente... Vai se sujar, se contaminou. Se desviou da virtude e tomou a posição de corrupto. Por que você acha que a gente tem esse viés? Bom, primeiro eu acho que no início fomos nós mesmos que abrimos mão do direcionamento e da supervisão política. Ficamos muito mais preocupados com nossos trabalhos e as nossas famílias, que às vezes a gente nem cuida direito, mas com as nossas famílias, do que com aqueles que estão nos governando o nosso país. E, através disso, pessoas que não tinham a mesma intenção que nós, cidadãos de bem, pessoas boas, que querem algo bom, assumiram, deixamos oportunidade para outras pessoas assumirem e criarem algum tipo de sistema que não condiz com aquilo que a gente acha, ou melhor, que a gente acredita como realidade. E isso acabou conturbando. E toda pessoa que tem o contato, isso é bíblico, toda pessoa que tem o contato com o impuro, a crença é que se torna impuro. Mas veio Jesus, tocando no leproso e o curou. Ele mostrou que a pureza dele é muito maior do que a impureza dos próximos. Então é esse aspecto que eu tenho na visão, que eu não estou me contaminando, não, eu estou purificando o ambiente onde eu estou inserido. Uau, nível de responsabilidade alto aí, hein? Muito bem, parabéns. Uma coisa importante também é com relação às relações de poder, né? A gente sabe que essa relação política nos dá uma relação de poder. Então, você é um influente politicamente. Então, toda a seara do poder legislativo ali, você angaria poder. E aí parece que quando a pessoa angaria poder, ela passa a ser algo inatingível, né? E aí, quando você se torna esse algo inatingível, as pontes sociais passam a ser queimadas. Então, aí começam a criar, inclusive, possíveis mentiras faladas sobre essa pessoa. E aí ela não tem mais esse diálogo com aquela sociedade, porque ela
passou a ser um totem, né? Um ídolo, algo que inatingível, ninguém nunca mais viu. Ninguém nunca mais vê a cara dela em qualquer lugar, porque ela passa a ser uma oposição, sempre vai ter uma oposição política. Isso é uma dificuldade, né? Você não tem mais um respeito, não, é oposição. Qual que é a posição política aqui? E aí entram as questões, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou disso, eu sou daquilo. E a gente esqueceu que essa pessoa está num cargo político para servir a sociedade. Isso. E aí não tem mais cooperação. Isso é uma dificuldade muito grande. Então, que Deus te abençoe nesse tempo. Obrigado mesmo. E a gente vai falar sobre quando você ganhar, quando você entrar, quando isso acontecer, né? A gente vai ter um outro podcast, daí eu quero que você me conte qual é a visão ali dentro do que você tem visto, né, como esse novo vereador, né? Então vai ser bem especial. Combinado, hein? Vamos lá. Isso aí, já obrigado. Tá já tá registrado. O antes e o depois. Vamos lá, glória a Deus, hein? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Porque, bom, é importante a gente saber, né? Sempre assim, eu quero ser um advogado. Daí entra na faculdade, aí começa todo o processo. Eu acho que eu não vou ser advogado, vou ser servidor público. Né? Então, aí você vai viver isso também. Porque a gente não sabe como que é essa realidade. Você pode até estudar. Agora, quando você tá ali na Câmara dos Vereadores, e aí começa, vivenciando, respirando tudo isso, vai falar, bom, vamos enumerar aqui. Deixa eu fazer um livro. Vamos lá, vamos fazer um livro sobre isso aí. Vamos fazer um livro. E aí você pode fazer um livro e pode publicar com a gente. Olha aí, fechou. E falando sobre livro e publicação, vamos falar sobre o evento do dia 2 de dezembro? Opa, ainda bem que você lembrou, hein, Jéssica? Eu já tinha esquecido. Vamos lá. Opa, vai ser bem especial. Pode falar. Não, você sabe mais, você sabe aonde é data, local, hora. Então tá bom. Então, no dia 2 de dezembro vai ter a apresentação de espetáculo de balé, que tá lindo, hein, gente? Só quero dizer isso pra vocês, que vai ser o lançamento do livro Entre Leões, esse aqui, ó. E nós vamos fazer um espetáculo de balé clássico contando essa história, tá? Então, o livro se chama Uma Nova Aliança. Olha, o Mafra aqui falou sobre a nova aliança! Uhul! Deu um spoiler, eu acho. Aí. Então, esse balé vai contar essa história que está nesse livro de uma forma resumida, assim, sobre essas batalhas, de você entender quem é Jesus, qual é a aliança que você está fazendo com Deus, o que representa tudo isso. E nós vamos contar essa história no balé. E aí, dia 2 de dezembro, só que é o seguinte... Vai ter link para você se inscrever, porque só tem 100 lugares, então... Eita, vamos correr, então. Vamos correr, porque não tem muitos lugares, né? Nesse fim de ano aí eu não consegui, minha intenção era um lugar maior, mas não consegui. Então, foi esse que Deus mandou. Vai ser no Luiz Fiani, tá? Lá no Batel. Vai ser 7h30 da noite, no dia 2 de dezembro. Eu vou colocar aqui, né? Vocês vão ver aí o cartaz de divulgação para você poder entrar. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo, né? A Jess sempre fala para mim, fala da descrição do vídeo. Vai estar também lá no Instagram, né? Para já falar aí tua rede social pro pessoal. Vai estar lá no Michele Gontijo Oficial, então você vai ter acesso, né, no nosso link para você fazer a sua inscrição. Traz seus amigos, traz aquelas crianças que precisam ver um balé clássico, né? É lindo. É lindo. De ter também um contato com esse tempo. O evento é completamente gratuito, então você pode trazer pessoas que você gosta, não tem problema. E é isso. Você vai? Então, amiga, eu vou ter um compromisso dia 2, não vou conseguir ir. Fiquei muito triste agora. Manda alguém. Vou mandar um representante lá para assistir. Isso mesmo, porque vai ser bem especial. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu não ia fazer, porque já tá no fim do ano. Eu falei assim, gente, como é que eu vou arrumar um teatro? Como é que eu vou arrumar tudo isso? Onde eu vou arrumar essa bailarina? Só que quando as coisas pra acontecer, é tão rápido que acontece, né? Quando é por Deus. Nossa, é verdade. Não, foi né? Assim, né? De um dia pra noite. Um dia eu fui... A gente tá tomando um café, né? E ela, então, eu precisava de uma bailarina. Eu falei, a gente tem. Ah, que legal.
Vamos lá hoje. Vamos, ligamos lá, Belaret, tá em casa, vamos lá, conversou, aceitou. No outro dia ela já achou o local, então tudo... Caraca. Pois é, porque eu não tinha teatro. Nossa vida, que joia. Então era pra fazer. Mas, na verdade, isso já vem de antes disso, porque uma pessoa chegou pra mim, Michele, você não vai fazer o lançamento do livro Entre Leões? Eu falei assim, não, agora já tá no final do ano, vamos deixar... Não, você tem que fazer. E começou a falar pra mim, faz, Deus tá nisso. Falei, então tá bom, então, né? Vamos fazer rolar esse negócio aí, isso aí. Vamos, e aí surgiu tudo isso e o cartaz do espetáculo ficou lindo, quase chorei hoje, caí da cadeira quando me Que legal. Ficou bem bonito, eu achei maravilhoso. Então, estamos trabalhando nisso aí, vai ser legal. E não vai ser o primeiro e o último, vai ter muito mais. Primeiro de muitos, né? É, porque vai vir um outro espetáculo aí, Unção e Arte, ó... Tô de olho em vocês. Dá uma olhada aí nesse livro. Então, Mafra, quero te contar. Estamos para fazer um espetáculo dos Anjos de Guerra. É o próximo aí. Ai. Esse... E desde que eu tenha compromisso, vou ter que adiar o compromisso que eu tiver, então. Pois é, o espetáculo a gente tá trabalhando aí já. Estão trabalhando nas maquiagens, já estão vendo as coisas. Esse espetáculo vai ser lindo. A gente já tem, inclusive das músicas. Porque se você vai ver, quando você lê, você não leu ainda, mas você vai ler, tem músicas ao longo do livro. E aí a gente tem a trilha sonora dos Anjos de Guerra, com orquestra e tudo. Isso daí foi gravado há muito tempo atrás. E tá vindo aí pra... Esse livro também, do Entre Leões, também tem música, mas eu não consegui ainda colocar em prática, mas esse tem. Então só falta o espetáculo, tô terminando de escrever, então vai vir aí algo surpreendente. Maravilha, me conta a data e depois dá um spoiler, depois no making off aqui pra eu saber aí. Metade do ano que vem, já vou contar aí. Boa. Então eu quero agradecer, né, por você ter se disposto a estar conosco hoje. Espero que tenha sido agradável. Foi sim. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar podendo hoje ser uma semente e semear na vida dessas pessoas que estão nos escutando, na vida de vocês, e também ter aprendido muito aqui durante esse tempo de qualidade que nós tivemos, de segurança também. Agradeço a vocês que estão nos ouvindo aí, não esquece de curtir, né? Que coisa boa é curtir, né? Engaja bastante aí. Curtir, compartilhar, né? Com que os muitas amiguinhos. pessoas precisam dessa mensagem que a gente trouxe aqui. E espero ter sido bênção para você que está nos ouvindo também e dado uma esperança quando você já estava desesperançado. Uau, isso é bem importante, né? Porque esperança gera mais esperança. É isso aí. Então, muito obrigado, Mafra, né, por estar aqui, por compartilhar. Essa palavra foi incrível, a sua história de vida, achei maravilhoso, né? E também por você acreditar nisso que você está fazendo. Esse novo tempo de Deus aí na política também, parabéns. Que Deus abençoe para você mover essa nova geração. Amém. E que eles entendam o que é esse caráter da política, a importância de tudo isso, né? E porque virão novas histórias, novas experiências. Vamos lá. E valeu, obrigado. Estaremos lá também para poder ouvir aquilo que você tem aprendido. Tenho certeza, esse novo tempo vai ser maravilhoso para a gente também aprender com você aquilo que as suas experiências têm dado, têm proporcionado. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Então, um abraço, pessoal, e até a próxima. E a gente se vê aí com mais convidados e mais gente aqui na nossa mesa, nosso Seedcast. Até a próxima. Valeu!